Bom dia a todos! Hoje eu e o Carlito iremos falar sobre condomínio de lotes e condomínio urbano simples. Então, aqui são as características gerais do condomínio de lotes. Basicamente, um condomínio de lotes é um condomínio fechado, como vocês já conhecem, em que cada lote corresponde a uma unidade autônoma, em que eu tenho uma propriedade privada, exclusiva de cada indivíduo, uma área autônoma para cada, mas dentro do condomínio de lotes eu tenho algumas regalias. Eu tenho jardim, eu tenho piscina, eu tenho ali, dependendo do condomínio, né, também. E é um terreno ali com vários lotes, e a principal diferença entre um condomínio de lotes e um condomínio edilício está ali na Lei 13.465, no artigo 1358-A, no parágrafo 3º, em que diz: para fins de incorporação imobiliária, cada indivíduo, o indivíduo ali, o empreendedor, ele terá garantia de fazer do seu jeito ali a sua casa. Então, há uma autonomia muito maior do que em relação ao condomínio edilício. Porque no condomínio edilício, eu compro ali o apartamento, a planta ali, eu posso até mudar, mas não tenho total autonomia para construir do jeito que eu quero, com piscina e tal. Enquanto no condomínio de lote a gente pode comprar ali o terreno e construir a nossa casa do jeito que a gente quer. Então, essa é a principal diferença entre o condomínio edilício e o condomínio de lotes, apesar da gente ter ali muitas características semelhantes. Tanto que, anteriormente, a Lei 13.465, o condomínio de lotes era quase que totalmente regido pelo Código Civil, que regia ali o condomínio edilício. E aqui eu vou tratar sobre as principais diferenças ali entre um loteamento e um condomínio de lotes. O loteamento geralmente é feito ali pela prefeitura para suprir carências da população. É claro que a gente tem loteamentos ali elitistas e tudo mais, mas em geral está ligado a essa questão. Ele é restrito às áreas referentes ao lote, em que eu tenho áreas comuns públicas, enquanto no condomínio de lotes, as áreas comuns elas são privativas, e essa é a principal diferença. Além de que, no loteamento, a lei principal que rege é a Lei 6.766, de 79, enquanto no condomínio de lotes a gente também tem essa lei do loteamento, a Lei 6.766, regindo o condomínio de lotes, mas a gente também tem o Código Civil, em geral, e a Lei 13.465, que é muito importante para delimitar as características do condomínio de lotes, de 2017. Qual é a legislação aplicável para o condomínio de lotes? Como eu disse, são três principais, mas aqui eu vou tratar primeiramente do Código Civil Brasileiro, em que eu tenho no artigo 1358 a 1368 essas delimitações, em que tem as características básicas ali, especificando do condomínio de lotes, que é uma propriedade exclusiva, tem copropriedade das áreas comuns, tem propriedade coletiva, área comum, né? O regulamento interno que rege o condomínio, e caso o indivíduo ele desrespeite esse regulamento interno, ele pode sofrer ali sanções relacionadas a multas, até expulsão do condomínio, ou até uma questão judicial, pode sofrer um processo judicial, a depender da infração que ele cometer dentro daquele regulamento interno, que ele desrespeite, né? E as despesas e os encargos, eles podem variar de acordo com a fração ideal do terreno. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho minha casa dentro do condomínio fechado, do condomínio de lotes, ela tem um lugar privilegiado, eu fico perto do pier, por exemplo. No regulamento interno, pode ser que minha taxa de condomínio seja muito maior ali, muito maior não, um pouco maior do que o do indivíduo que fica ali no lugar menos privilegiado. Ou se eu fico perto da piscina também, a depender do lugar, eu posso pagar mais caro. Ou também se meu lote é maior, pode ter também essa variação dentro do regulamento interno do condomínio. Outra legislação muito importante, uma lei muito importante, é a Lei 13.465, como eu já disse anteriormente, que foi sancionada em 2017. Essa lei ela veio regularizando as áreas ocupadas por condomínio de lotes irregulares, então é muito importante. E também promover uma segurança jurídica para o condomínio de lotes em geral, documentando ali instituições, registrando em cartórios de imóveis ali. E um ponto muito importante é que até o advento da Lei 13.465, ou seja, antes dessa lei, era inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado. Tá, o que isso quer dizer? O proprietário não associado geralmente é aquele que não está inscrito no regimento interno, ele não assinou ali, não concordou, não é que não concordou, mas ele não participa das decisões do próprio condomínio e tudo mais, e geralmente ele tem um lote ali naquele condomínio,
mas ele não utiliza as áreas comuns e tal. E até essa lei, após essa lei, então esse indivíduo ele vai ter que pagar essa taxa ali no próprio registro de imóvel. Quando ele for comprar, ele vai ter que concordar ali com essa taxa. E o próprio STF ele ratificou essa decisão aqui, prevendo, né, que é preciso que todos os indivíduos ali paguem, até por uma questão de especulação imobiliária, e para manter mesmo as taxas, a manutenção e a conservação do próprio condomínio das áreas comuns. Porque a gente tem que levar em conta que tem que pagar questão do lixo, da coleta, de tudo. Outra questão foram inclusões da Lei 13.465 na Lei de Lotes, na Lei 6.766 de 79. Eu trouxe aqui essas duas inclusões, teve muitas outras, mas eu trouxe aqui as principais que eu achei. No artigo 2º, no parágrafo 7º, em que eu tenho: o lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Então, é uma forma mais de regularizar, promover uma segurança jurídica maior ao condomínio de lotes. E no artigo 4º, no parágrafo 4º, eu tenho: no caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros. Então, essa lei veio limitando ali a construção do condomínio de lotes em qualquer lugar e tudo mais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vê ali que muitos condomínios, quem já visitou algum condomínio no Rio de Janeiro e teve essa oportunidade, a gente vê que eles são muitas vezes construídos em volta de matas, assim, até matas ciliadas, que é uma região de preservação ambiental. Então, nessa região ali, ela está protegida até por essa lei aqui, em que não pode construir qualquer coisa. Então, é uma forma ali de barrar esses indivíduos construírem do jeito que quiser, até a questão também do tamanho do muro e tudo mais, quando o condomínio ele quer fechar muito, assim. Sobre o condomínio urbano simples, a legislação que rege o condomínio é a mesma que a Bárbara citou, a lei número 13.465, de 11 de julho de 2017. A gente vai se basear entre os artigos 61 a 63. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa imagem, que a gente vai basear nossas explicações sobre ela. Aqui a gente tem a imagem de um exemplo de um condomínio urbano simples, e a gente tem, repare nas divisões, os acessos a cada unidade. Cada uma dessas divisões é vertical e são unidades. Então eu peço que vocês prestem atenção também na área comum, como a piscina do lado. O que diz o artigo 61? Quando o mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído inclusive para fins de reurb, condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas na matrícula a parte do terreno ocupada pelas edificações, a parte da utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si. E os artigos 1331 a 1358 da Lei 10.406 de 2002, elas vão complementar a classificação do condomínio urbano simples. E o que é o REURB que a gente viu citado no artigo 61? O REURB, de acordo com a lei citada, é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais e sociais destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titularização de seus ocupantes. O que diz o artigo 62? A instituição do condomínio urbano simples será registrada na matrícula do respectivo imóvel, o condomínio em si, na qual deverão ser identificadas as partes comuns ao nível do solo, as unidades que dividem o mesmo solo e as partes comuns internas da edificação, se houver, e as respectivas unidades autônomas. Cada uma daquela divisão lá na imagem é uma unidade autônoma. E dispensada a apresentação de convenção de condomínio, no caso diferente do condomínio de vez. E o artigo 62, ele tem esses 4 parágrafos. A gente vai discernir cada uma das características dele. O que diz o parágrafo 1º? Diz que após o registro da instituição do condomínio urbano simples, que é o imóvel como um todo, deverá ser aberta uma matrícula para cada unidade autônoma. Cada divisão daquela na imagem é uma unidade autônoma. E caberá como parte inseparável uma fração do solo e das outras partes comuns, se houver representado na forma de percentual. O que é essa parte comum citada? Por exemplo, antes de cada divisão numa unidade autônoma. A gente viu na imagem que tem 2 unidades autônomas e cada uma tem, por exemplo, uma garagem em frente a ela.
todo aquele espaço que vem antes daquilo dentro do condomínio é área comum que dá acesso tanto às unidades autônomas quanto às outras áreas comuns, quanto piscina e tudo mais. O parágrafo 2 diz o seguinte: segundo, as unidades autônomas possuindo matrícula poderão ser alienadas ou gravadas livremente por seus titulares. O que quer dizer isso? Que se eu sou detentor de uma unidade autônoma, alienar, eu posso vender para uma pessoa, eu posso doar, eu posso ceder a unidade autônoma, já que eu possuo a matrícula daquela unidade. E o que quer dizer que eu posso gravar livremente a minha unidade? É que eu posso aplicar sobre a unidade uma cláusula de inalienabilidade, que significa dizer que sobre aquela unidade há um impedimento. Então eu estou dizendo que aquela unidade não pode ser vendida, não pode ser doada, não pode ser cedida a outra. Então eu posso tanto vendê-la como aplicar a ela uma cláusula que ela não pode ser vendida. O parágrafo 3º diz que nenhuma unidade autônoma poderá ser privada de acesso ao logradouro público. O que significa isso? Que, por exemplo, eu e a Bárbara, cada um somos donos de uma unidade autônoma. Então, nenhum de nós pode ser privado de usar a parte que é comum do condomínio, já que a gente tem dentro do condomínio posse de uma unidade autônoma. Então, tanto eu quanto a Bárbara temos acesso ao espaço público dentro do condomínio. E o parágrafo 4º diz que a gestão das partes comuns será feita de comum acordo entre os condôminos, podendo ser formalizada por meio de instrumento particular. Então, se dentro do condomínio tem 3, 5, 10 unidades autônomas, a gestão vai ser regularizada entre um acordo entre os condôminos. O artigo 63 traz que, no caso de REURBs, a averbação das edificações, a averbação como você identifica as unidades autônomas. Essa identificação poderá ser feita a partir de mera notícia, ela não precisa ser necessariamente feita judicialmente. No cartório é registrada formalmente. A requerimento do interessado, da qual constem a área constituída e o número de unidade mobiliária, dispensada a apresentação do habite, que é a certidão que tem que ser emitida pelas prefeituras, e a negativa de tributos e contribuições previdenciárias. Aqui a gente parte para as características. Primeiro, que é uma laje de construção horizontal. Por exemplo, o condomínio edilício, como explicado no trabalho dos nossos colegas anteriormente, o condomínio edilício ele pode ser associado como um prédio. O condomínio condomínio em construções verticais. Já o condomínio urbano simples é em construção horizontal, como a gente viu na imagem. A gente tem um imóvel todo, mas são distribuídas na forma horizontal, uma do lado da outra. Cada um dos condôminos terá em sua escritura pública a parte do terreno ocupada pela edificação. Então, na escritura tem que conter qual parte do terreno ocupa a minha unidade autônoma, as partes exclusivas, o que é exclusivo da minha unidade. Por exemplo, em frente à minha unidade eu tenho a minha garagem. Então isso aí tem que ter constando em cada matrícula, e as áreas se constituem passagem para as vias públicas ou as unidades entre si. Então tem que ter também tudo aquilo que leva à minha unidade, ou aquele espaço do limite inicial do condomínio até a minha unidade, que pertence somente a mim, é via pública. O que dá acesso a cada unidade é via pública, é acesso público dentro do condomínio. Então tem que ter especificado também na matrícula. E aplica-se ao condomínio urbano simples as regras do condomínio edilício no que couber. Como a Bárbara explicou também, as leis do condomínio edilício podem se aplicar às determinações das regras do condomínio urbano simples, mas naquilo que couber. E aqui estão as nossas referências, e é isso. Obrigado, pessoal.